Fala galera, olha só, hoje nós vamos falar sobre como de fato eu consigo ser um profissional, eu consigo ser um dono de barbearia que faz com que o meu negócio, faça com que o meu negócio entregue mais do que o cliente busca, tá? Então, o que de fato é eu entregar mais do que o cliente busca? Primeiro eu quero deixar isso claro para vocês, tá? Quando se trata de uma barbearia, naturalmente o seu cliente busca cortar um cabelo e busca fazer uma barba. Então, se você entrega uma barba muito bem feita e um corte de cabelo muito bem feito, uma notícia que eu tenho para te dar é que você não está fazendo mais do que a sua obrigação, porque o seu cliente ele está pagando por isso. Tá? Então, o que você está entregando é simplesmente o que ele está pagando. E o que eu vou te ensinar nesse momento é como entregar mais do que isso, para que o cliente perceba valor em você, para que o cliente olhe e fale assim, cara, eu não posso deixar de frequentar esse negócio aqui, eu não posso deixar de cortar cabelo com esses barbeiros desse negócio aqui, porque realmente, assim, cortar cabelo é quase uma doação quando eu pago para eles mediante ao que eu recebo, tá? Agora, como que eu consigo entregar, para o meu cliente mais do que o que ele busca? De cara, a primeira instância, a gente vai falar sobre rapport. O que é rapport dentro da barbearia? O rapport, num conceito geral, é nada mais nada menos do que uma conexão. É quando você cria uma conexão com a pessoa, na qual você está conversando. Você não está apenas perguntando ou tentando vender algo só por curiosidade na pergunta ou só por agressividade na venda. Você está de fato criando um vínculo com aquela pessoa para que ela tenha liberdade de se abrir e conversar de fato com você, se abrir a ponto de falar um pouco mais sobre ela do que o que somente aquele momento propõe, Por exemplo, o que um momento de cortar cabelo propõe? Normalmente o cara vai falar o corte de cabelo que ele quer, ele vai falar como que ele gosta, que seja feito, E aí a gente vai comentar talvez sobre um futebol, sobre uma política. Mas o rapport é quando você começa a entender quem que é esse cliente, como que eu consigo descobrir qual a personalidade por trás desse cara que está na cadeira, Como que eu consigo descobrir, por exemplo, se esse cara é um cara apaixonado por algum hobby específico, por algum esporte? Será que esse cara é apaixonado por esqui? Será que esse cara é apaixonado por futebol? Será que esse cara é apaixonado por basquete? Será que esse cara é apaixonado por bolsa econômica? Será que esse cara é um investidor nato? Do que esse cara de fato tem prazer de conversar, além dos assuntos clichês que uma barbearia tradicional pode oferecer para ele? Isso é criar um rapport, isso é entender quem é a pessoa por trás do cliente que está ali na sua cadeira. Então, partindo desse princípio, do rapport, agora que eu vou começar a entender como que eu entrego mais para esse cliente, Porque agora eu já sei quem que é o cara por trás do corte de cabelo. Se eu sei quem que é a pessoa por trás de corte de cabelo, quando eu pego um cliente, por exemplo, que ele é extremamente apaixonado com futebol, e eu dou uma pesquisada e descubro informações que são relevantes para ele, eu estou de fato entregando mais do que um corte de cabelo. Então esse cara vem amanhã e ele, sei lá, o cara é cruzeirense doente. E eu vou lá e falo para ele assim, cara, você ficou sabendo da contratação que foi feita ontem? E talvez ele não está sabendo. E aí nesse momento você vai jogar uma informação fresquinha na mesa de algo que ele realmente gosta, Porque cortar cabelo muitas das vezes faz parte só do cotidiano desse cara. E quando você joga uma informação de algo que a pessoa dele gosta, não só como profissional, é onde você ganha confiança, porque você está entregando agora algo como pessoa, você não está mais entregando para esse cliente somente como um profissional. E é a partir daí que se constrói resultados tangíveis acima da média. É a partir daí que você está realmente entregando mais do que o simples serviço que você vende e por obrigação deve ser bem feito quando esse cliente senta na cadeira, tá? Esse é um exemplo simples de como criar um rapport, de como entender, como fazer com que o seu cliente te enxergue além do corte de cabelo, enxergue o seu negócio como um negócio além, de corte de cabelo ou mesmo de uma barba.
E eu vou te contar um pouco da história da New Will, como que eu consegui construir uma barbearia onde a gente tem toda uma estrutura e uma cultura voltada para negócios, voltada para alta performance. A New Will é uma barbearia toda projetada, desde a cultura até as conversas, né, diárias, as percepções diárias que a gente desenvolveu e desenvolve no nosso time, que elas comunguem de um objetivo que é o empreendedorismo, que é vendas, que é fabricar dinheiro, gerar oportunidades, agregar para o meu cliente. Então, um exemplo muito simples é que, na medida do que eu fui construindo, né, lá atrás, quando eu comecei sozinho, esse tipo de linhagem dentro da barbearia, eu consegui efetuar determinadas vendas que hoje talvez um barbeiro ouça e imagine ser impossível, mas é real. É só você saber como cultivar, tá? Então, lá atrás, né, eu vou te dar um exemplo de uma venda que eu construí de um imóvel dentro da barbearia. Eu vendi uma casa de 490 mil, salvo engano, dentro da barbearia dessa forma, tá? Eu tinha um cliente, né? Hoje ele mudou de cidade, ele não está mais conosco aqui em Paracatu, mas ele é fazendeiro, cara bem de vida, tranquilo. E em um momento que ele foi investir, comprar um gado para fazer um giro, ele comunicou comigo, mas a gente já tinha uma conexão muito antiga. Eu lembro até hoje, ele era um flamenguista doente, tal, gostava muito mesmo do time. Então a gente entrava muito em temas assim, trocava várias ideias com ele. E quando foi um dia ele comentou comigo que ele estava vendendo um imóvel, né? Mas ele não me pediu para vender o imóvel para ele, ele só comentou. E assim, eu sempre fui um cara que observei muito as oportunidades. Passou-se ali umas 2, 3 semanas, um outro cliente comunicou comigo que ele estava procurando um imóvel para comprar, que o Banco Itaú tinha liberado uma oportunidade para ele e tal, e ele estava muito afim de fazer um investimento dessa forma. E por mera coincidência, ele me comunicou que ele queria um imóvel dentro do mesmo bairro com o qual o imóvel do outro cliente estava localizado. Com essa percepção, eu consegui intermediar um negócio, né? Fiz uma comissão bem legal ali nessa venda e atendi a expectativa de 2 clientes, cara. E é o seguinte, eu lembro que esse cliente do imóvel estava pedindo um valor X no imóvel e o outro cliente meu, ele estava numa primeira oportunidade de comprar o primeiro imóvel, então ele não estava comprando o imóvel, ele estava realizando o sonho da vida dele, cara. Ele estava pensando no filho dele, tinha acabado de ser pai, sabe? Então ele estava buscando assim, cara, eu preciso ter um imóvel onde eu vou morar e eu vou conseguir dar uma educação coerente com a criação e a cultura que eu quero para o meu filho, certo? E a partir desse momento, quando eu entendi que era uma realização de um sonho, eu abri mão de aproximadamente 90% da minha comissão para que desse negócio, sabe? Porque ele não conseguiria fechar o negócio com toda a grana que precisava naquele momento ali. Mas a gente conseguiu, fez uma articulação e, enfim, os dois fecharam o negócio. E aí eu te pergunto, né? Qual foi a última vez que você conseguiu fazer com que um cliente seu ou do seu negócio captasse um dinheiro para girar e fazer mais dinheiro e um outro cliente realizasse um sonho de criar um filho no bairro com o qual ele almeja, certo? Então, quando a gente se trata de entregar mais do que um corte de cabelo, é desse tipo de coisa que a gente está falando, tá? O fato do cliente chegar e eu falar sobre, sei lá, sobre igreja, sobre outros temas, sobre política, sobre futebol, né, sobre religião, esse é o normal. O que muda é assim, o que de fato eu estou falando que vai agregar para essa pessoa, para a pessoa atrás do cliente que aqui está. O que eu estou falando que não é genérico, que não é algo que eu falo para todos, mas é algo que depois de eu criar um rapport e depois de eu conhecer essa pessoa, eu estou falando especificamente, exclusivamente para ela. Será que eu estou guiando essa pessoa? O que eu estou agregando de valor externo na vida desse cara, né? Eu me lembro de uma outra oportunidade, né, onde eu tenho um cliente que ele vende placa de energia solar. Então ele vende instalações de usinas fotovoltaicas. E a gente tem um cliente também que, em contrapartida, ele é gerente geral de um banco, né? E assim, sempre fazendo conexões, saiu uma linha específica que ela fomenta esse mercado indiretamente, porque ela é feita para outras coisas, né, para reformas e tal, mas no fim das contas ela atende o cliente da energia fotovoltaica também.
E o meu cliente da energia fotovoltaica não sabia dessa linha de crédito. Mas aí o meu gerente falou assim, cara, olha só, se você tiver alguém aí para poder estar me indicando e tal, porque para eles é bom, né, liberar esses créditos e tal, e precisa bater uma meta ali. Enfim, a gente conseguiu conectar. Então a gente pegou um cliente que estava tendo alguns clientes dele com dificuldade na aprovação de crédito ou talvez com objeções da taxa estar muito alta. E a gente conseguiu conectar esse cara com um gerente bancário que já ia entregar para ele tudo mastigado. Cara, me passa aí os dados do seu cliente que eu já vou ver que se aprova para ele aqui agora. E já vai aprovando ali, irmão. O cara faz 3, 4, 5, 10 vendas de 30, 40, 50 mil. Meu cliente vai faturar ali, sei lá, $500 mil. Dentro de uma indicação, dentro de uma conexão que eu gerei para ele. Dentro do meu negócio. E não, ele não corta só cabelo só comigo. Ele corta com meus colaboradores também. Só que eu estou ali com uma presença ativa. E como eu te falei lá atrás, a cultura do meu negócio é uma cultura de empreendedorismo. Eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Os meus clientes têm isso muito claro na minha cabeça. Então, quando chega algum cliente diferente, muitas das vezes, se esse cara não conversa com a minha cultura, ele até estranha. A gente já foi julgado, cara, ir na barbearia daqueles caras é como ir em um encontro de coaches, né? Os caras são muito marçal e tal, não sei o quê. E assim, tá tudo bem, esse cara não tá errado, porque ele tá falando a verdade. Aonde que entra a fricção aí? É que ele não está conectado à nossa frequência, mas o cliente que a gente busca é o cliente que está nessa frequência. Obviamente, a gente vai receber com maestria, com educação, cordialmente, todos os clientes que adentrarem ao meu negócio. Mas, se o cara não estiver nessa frequência, parte dele suportar essa frequência ou se adaptar a ela. Não é eu que vou mudar a frequência do meu negócio, porque o que trouxe o meu negócio até aqui, o que vai levar o meu negócio para o próximo nível, é exatamente facilitar e agregar valor na vida do cliente que eu escolhi para o meu negócio. E muitas das vezes a gente fica perdido dentro do negócio, a gente não consegue entender quem é o nosso cliente, né? Qual é o cliente que eu quero para o meu negócio, qual a frequência, qual a cultura que eu busco para o meu negócio. Se eu não sei qual a cultura que eu busco para o meu negócio, eu quero vender para todo mundo. E se eu quero vender para todo mundo, eu não vendo para ninguém. Porque aí amanhã eu vou colocar o cara fanático por futebol, por política ou por qualquer algo do tipo, ou uma religião, dentro do meu negócio e vou colocar um cara que quer falar sobre empreendedorismo dentro do meu negócio também. Não vai bater, cara. A conta não vai fechar. O cara que reclama muito sobre política, ele não está resolvendo o problema da empresa dele, ele está depositando, terceirizando a responsabilidade dele no governo. E o meu cliente que é empreendedor, que desenvolveu a autorresponsabilidade, ele não está na barbearia para ouvir o desabafo terceirizado de responsabilidade de uma pessoa que não se assumiu. Ele está lá para buscar soluções. Então, quando ele chega para conversar com os nossos colaboradores, para trocar uma ideia comigo mesmo, né, independente do que for, o cara sabe que ali no ambiente é um ambiente que promove soluções diariamente. Então, a gente faz muito brainstorm dentro dessa área do empreendedorismo. Certo? Então, de fato, a gente entrega porque a gente soube escolher o cliente ideal, a gente entende, tem clareza disso, o meu time tem clareza disso. E aí, dentro dessa clareza que a gente consegue entregar mais do que um corte de cabelo. Se você não tem clareza do que você quer, de qual a sua frequência, de qual a cultura do seu negócio, me explica como que você vai conseguir entregar mais do que um corte de cabelo. É quase impossível, tá? E isso não vale só para barbearia. Isso é válido para qualquer outro negócio, meu irmão. Inclusive, né, eu conheço a história de uns caras lá de São Paulo. Eles trabalham no Brás, né? No Brás e na 25 de março, tá? Os caras eram mototáxi. E o que é que eles descobriram? Que, como eles conheciam muita cidade, muita gente começou a falar assim, cara, me leva em tal lugar onde vende perfume. Aí ele, não, beleza, vou te levar lá. Aí levava todo mundo no melhor lugar onde vende perfume. E quando o cara perguntava assim, cara, eu quero ir no melhor lugar para não comprar eletrônico, ele levava todo mundo. Até que um dia esse cara descobriu que o que ele entregava era muito mais do que uma simples corrida de mototáxi. E hoje esse cara trabalha assim, ó, daqui de Paracatu ou de qualquer lugar do Brasil, você vai ligar para esse cara e vai falar assim, irmão, eu preciso de um contato para poder comprar perfume. Ele vai te falar assim, beleza, irmão, você precisa de qual perfume? Tal, 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 beleza. Fechou com o cara, ele vai lá na loja do cara, pega o seu perfume embalado, leva na transportadora, entrega para você e te cobra o frete. Quanto que é o frete? 50, 100, 120 reais. Uma corrida de mototáxi que antes era 10 reais, agora esse cara aprendeu a vender para empreendedores, para empresários, e hoje
quando ele faturava R$600 no dia era muito, hoje ele fatura R$1.500, R$1.800 no dia. Inclusive, esse cara já tem colaboradores na empresa dele, cara, porque ele virou um corretor, ele não é mais só um mototáxi. Então entende que o conceito que eu estou te passando aqui, ele serve para qualquer negócio, ele serve para qualquer prestação de serviço, desde que você tenha sagacidade, desde que você tenha intelecto, cognição o suficiente para traduzir para o seu negócio. E é onde a gente consegue essa cognição, onde a gente consegue esse intelecto? Estudando, cara, né? Hoje, dentro da New Will, dentro do meu perfil, a gente tem um método MNPPC, onde a gente fala sobre mentalidade, números, pessoas, processos e cultura organizacional. E isso são exatamente os pilares promovidos dentro da New Will, certo? Foi o que trouxe a New Will até aqui. A gente está indo para uma segunda unidade. A gente, na verdade, já abriu esse vídeo aqui, esse cenário onde eu estou gravando para vocês. Já é a segunda unidade. Logo ali à frente a gente já fez um estacionamento. Semana que vem já vai estar ativo. Então a gente entende a jornada do cliente, a gente está sempre entregando para o nosso cliente. Cara, olha só, a gente tem clientes que trabalham ali no hospital, certo? E o que a gente entendeu? Esses caras às vezes têm um carro legal, tem uma BMW, tem uma Mercedes, tem uma caminhonete. E como a nossa barbearia é muito próxima, a gente entendeu que esse cara precisa do estacionamento para o carro dele, porque muitas das vezes o carro dele fica na rua. E esse cara paga um seguro caro, tem um carro legalzinho, para ficar ali na rua, talvez para alguém passar e dar uma arranhada no carro do cara. Então hoje a gente tem um estacionamento, a gente vai ofertar para esses caras a possibilidade de deixar o carro deles no nosso estacionamento. Me explica qual barbearia que está pensando nisso, me explica qual negócio que está pensando nisso sem estudar, gente, sem abrir o intelecto, sem buscar aprender. Tá? Então, se você começa a aprender, se você começa a destravar, se você começa a entender novos ares, respirar novos ares, você vai começar a entender o que de fato é entregar mais do que o que você vende, tá? Porque o game é o que você vende tem que parecer barato dentro do que você entrega para que o seu cliente fique com o sentimento de que quando ele te paga, ele continua te devendo. Esse é o game que faz marcas se sobressaírem no mercado. Tá? E hoje, se você quiser crescer, se você quiser se diferenciar, essa é a melhor forma que tem. Por quê, cara? Porque a concorrência, meu amigo, só está abrindo. Todo dia abre 5, 10 barbearias. Todo dia chega 5, 10 novas pessoas no mundo do mototáxi. Todo dia chega 5, 10 lojas novas de roupa. Todo dia chega 5, 10 novas lojas de eletrônico, meu irmão. Vai ser sempre assim. O mercado vai ficar cada vez mais agressivo, cada vez mais mata fechada, mais selva, entendeu? Então, se você não sabe sobreviver na selva, você vai morrer, o seu negócio vai falir, tá bom? Então, se desenvolva como marca, entenda que o seu cliente merece mais do que o que você está vendendo e que você vai ser muito mais bem pago quando você, de fato, entregar mais do que o que você oferta em primeira camada para o seu cliente, tá? Eu espero que essa aula tenha te ajudado a abrir a mente e entender de fato o que eu quis trazer aqui, tá? Muitas das vezes eu posso até parecer arrogante, mas é porque a partir do momento que a gente enxerga os novos horizontes, quando a gente vai trazer isso para uma pessoa que ainda não enxergou, que muito possivelmente pode ser o seu caso, a pessoa enxerga isso como uma ofensa, talvez enxerga como uma arrogância e enxerga ali uma barreira. Por quê? Porque o seu cérebro ele tende a procrastinar. Quando ele vê algo que é complexo e vai te fazer raciocinar, a tendência de você regurgitar, de você criar uma barreira nisso, é muito grande, é natural, porque você é ser humano, tá? Então, para economizar energia, o seu corpo faz isso. O que é que eu te aconselho a fazer? Toda vez que algo te incomodar, começa a refletir, tá? Dá uma raciocinada, regurgita aquele pensamento ali na sua cabeça durante um tempo, para que você venha entender se de fato é você correndo, se esquivando de uma mudança que vai ser eficaz, né, na sua vida, na sua mente, ou se de fato realmente o cara só estava sendo agressivo, o cara só estava sendo arrogante e não te fazia sentido a informação que ele estava te trazendo, tá? Eu agradeço aí a sua atenção e aí você fica com Deus. Se você gostou, dá o like aqui, tá? Curte aqui no meu perfil que eu estou diariamente gravando conteúdo para donos de barbearia e empreendedores que querem crescer, principalmente falando de negócios locais, pequenos que eu falo até 3, 4 milhões de faturamento por ano, beleza? Que a New Will está buscando os 2 milhões de faturamento no próximo ano e a gente vai conseguir. Por quê? Porque a gente está correndo atrás, tá? Deus nos deu saúde, força e cognição mental para pensar. O resto a gente conquista fazendo, meu irmão, entendeu? Agradece a Deus por ter te dado uma oportunidade e vai fazer o que você tem que fazer.